Já temos o Eduardo conosco? Já temos. Eduardo Vanin, bom dia, seja bem-vindo. Happy Thanksgiving. É o Peru Moreno. Que piadinha podre, hein? Peraí que eu acho que minha câmera aqui... Tá centralizado ou eu tô cortado aqui? Não tô me vendo. Você não tá cortado, mas não tá centralizado. Bom, agora você tá centralizado. Vejo que seu colega já está uniformizado aí atrás de você. Prontos para a estreia. Prontos para a estreia. Ele até me convidou aí para vir com a camisa do Brasil, mas deixei para lá. Tô sem muitos motivos para comemorar. Eu tô compreendendo. Como é que você tá encarando? Como é que você está encarando essa semana, Eduardo Vanin? E nem estou falando dos mercados ainda, mas a gente já teve taxação do agronegócio aprovada em Goiás. Passou na trave aí no Paraná, quer dizer, muito ainda está por vir, né? As coisas estão mudando muito rápido e para pior, não é? Então, apesar aí do Brasil entrar em campo, o Brasil do agro tá desfalcado, vamos pensar assim. Pois é. Mas vamos deixar para a gente tratar desse assunto amanhã, quando a gente já tiver o resultado do jogo, Vanin. Mas vamos falar do que dá para falar por enquanto. Vamos lá. Primeira coisa, você tem destacado muito nas suas análises para os mercados asiáticos a questão do Covid na China. Temos um novo recorde de casos, 31 mil casos. As primeiras mortes foram registradas desde maio. Como é que o mercado vem recebendo isso? Fora toda essa preocupação, o consumo está realmente ameaçado, Vanin? Bom, vamos só voltar um pouquinho atrás. 2 semanas atrás nós vimos a China tomando as primeiras medidas para relaxar o Covid-0. Foi muito bem, o mercado, especialmente lá na China, reagiu muito bem. Ações bateram limite de alta, de restaurantes, turismo e assim por diante. E agora tem uma reversão desse processo. Lembrando que no dia 1º de novembro, o número de casos na China, casos novos do Covid, 2.700. E agora 31.444. Isso foi hoje. E número de mortes crescendo e está muito espalhado. É um número recorde, só que é pior do que quando nós vimos o recorde anterior lá em abril, quando Xangai fechou. Agora está muito mais disseminado na China. É o norte, é o sul, é o leste, a coisa toda está tomada pelo Covid. E com isso a China começa a voltar atrás um pouco aí nas medidas, não oficialmente. Oficialmente vale o que foi falado lá 2 semanas atrás, mas várias províncias estão tomando as suas próprias medidas. Por exemplo, uma das medidas que havia sido tirada, que é o rastreamento por tabela. Esse é o pior para o chinês. Ele entra num por exemplo, você vai trabalhar, você entra no seu prédio, senta na sua mesa, e no prédio dá um caso positivo do Covid. 2 andares para cima ou 2 para baixo tem que ir para casa para ficar em quarentena, ou para um centro de quarentena da cidade. Então, isso foi descartado. Só que agora algumas cidades voltam com isso e deixa o chinês muito confuso. No geral, o consumo vai continuar sofrendo. Não vai ter feriado lunar, esquece. Vai ser muito menor de novo, que é um momento do ano que o consumo de carne vai lá em cima. Não vai ter de novo, vai ser muito menor. Igual nos últimos 3 anos, 2020, 21 e 22, 23 vai ser assim também. E agora o problema é que tem muita carne para entrar. Carne suína, carne de frango. Vai ter já está tendo uma oferta maior e o consumo não vai estar lá para absorver tudo isso. E aí já está caindo. Inclusive, você destacou hoje que os futuros do suíno já estão recuando no mercado futuro, já prevendo, portanto, essa situação. Terceira semana seguida de queda. Vinha só subindo e agora já começa o movimento de queda. Agora, ao mesmo tempo, Vanin, a gente tinha aquele problema de oferta de farelo na China, né? Uhum. E você já vinha sinalizando também, ó,
vai começar a se normalizar, inclusive você falou sobre isso na última entrevista que deu aqui ao Notícias, aí você falou, ó, vai começar a se normalizar, os futuros do farelo também já estão cedendo, mas lá na frente, esperando essa normalização. Isso vai realmente acontecer, a China vai aumentar o seu recebimento de soja e está fazendo novas compras para garantir que os próximos meses não sejam como os últimos e a matéria-prima haja essa falta de matéria-prima na China? Sim. O estoque de soja lá já começou a subir, chegou a bater 3 milhões, estoque nos portos, agora já está 4.600. Nas últimas 4 semanas, se você somar os embarques Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Brasil, passa de 10 milhões de toneladas. Essa soja vai chegar na China agora, final do ano. E, claro, aí aumento do recebimento, aumento do esmagamento, aumento do estoque de farelo, associado a uma queda no consumo, que é sazonal e que vai acontecer também pelo motivo da continuidade aí do Covid-0. Tudo isso leva, o mercado lá já está se adiantando, os futuros mais longos aí do farelo na China já estão bem mais baratos do que o spot. A China vai normalizar a questão dos estoques baixos. E quando a gente olha a cobertura da China, ainda tem um buraco para ser coberto aí para dezembro, janeiro, mas os chineses lá agora estão esperando a Argentina vir para o jogo, que é a questão do soy dólar. Ontem teve rumores de que o soy dólar vai vir mais alto do que o anterior. Em setembro foi 200 pesos por dólar, contra um câmbio oficial de 170. Agora o câmbio oficial está já chegando perto de 180 e o soy dólar deve vir com 225 aí para dezembro. E aí a Argentina vai vender para embarque em janeiro e a China vai cobrir o que ela precisa, talvez de uma forma mais agressiva. Vanin, como é que você está enxergando a nossa competitividade daqui para frente? A gente está com uma safra que... Queria também ouvir a sua opinião sobre a nossa safra, mas a gente está com uma safra que deve ser bastante grande, deve haver uma recuperação considerável em relação à temporada anterior, apesar de alguns problemas de clima que a gente já registra, alguns estados falando em produção menor do que o inicialmente projetado. Mas como é que chega toda essa oferta de soja brasileira, que foi pouco comercializada até agora, nesse mercado e qual o grau de competitividade dela frente aos nossos principais concorrentes? Bom, janeiro, o Brasil já é mais barato que os Estados Unidos, 22 centavos por bushel. Isso falando de Golfo. Tanto é que o Brasil essa semana vendeu 2 barcos em embarque de janeiro. Fevereiro é imbatível, aí não tem soja para competir com o Brasil. Dali para frente, vai ser bem diferente do que foi esse ano. O Brasil ele ficou caro a partir de março por causa da quebra de safra. Aí, especialmente Paranaguá, Rio Grande, Paranaguá, porque a quebra foi muito aqui no sul, Paranaguá subiu muito e aí deu espaço para os Estados Unidos vender. Não porque os Estados Unidos foi competitivo, mas é que o Brasil ficou caro. Esse ano vai ser bem diferente. A não ser que o clima mude para muito pior, mas Deus queira que não. Então, o resumo o Brasil já é muito competitivo a partir de fevereiro. Não tem muita oferta ainda, porque está difícil originar, o produtor não quer vender, está pedindo preços 5, 6 reais acima da paridade de exportação. E aí a coisa está meio travada. Mas o chinês também não está querendo comprar, porque a margem dele de fevereiro para frente é negativa, entre 30 até 40 dólares. Por que que o chinês vai comprar soja já para realizar uma margem negativa? Aí ele vai esperar, tendo em vista duas coisas. A safra é grande, o chinês sabe que a trading tem que fazer esse caminho de comprar do produtor e vender para a China. A trading fica no meio desse caminho que não é nada confortável, porque ela tem um programa para cumprir e de um lado o produtor não quer comprar, de um lado o produtor não quer vender e do outro o chinês não quer comprar ainda. Mas a trading ela tem que fazer o seu programa de exportação. Portanto, o chinês vai esperar para ter uma pressão maior, tanto ou Chicago ou nos prêmios, e daí poder comprar mais barato essa soja. E a gente já vê prêmios, portanto, menores para a soja brasileira quando a gente olha para os meses mais lá adiante, meses do começo de 2023. Sem dúvida, sem dúvida. É natural essa inversão, quer dizer, o spot está aqui em cima, porque não tem soja, pensando aí em embarque em dezembro, janeiro também, e aí fevereiro já começa a descer, março e assim por diante.
Agora, isso vai mudar bastante ainda. Quando o produtor vier vender, porque está pouco vendido, se a gente pensar em comercialização Brasil, 21%, mas se a gente ir por estado, nós vemos Mato Grosso, claro, sempre o primeiro, o mais vendido, mas ainda, para o padrão Mato Grosso, é muito pouco, está por volta de 35%, Mato Grosso já deveria estar acima de 50% folgado. Mas quando a gente olha Rio Grande do Sul, 5% só. O Paraná passou de 10%, mas está muito pouco. Goiás também, muito pouco. A expectativa do chinês é que o produtor venha vender e aí ele vai poder comprar uma soja mais barata. Mais barata. Tá. Vanim, como é que estão os mercados de farelo e óleo nesse momento, de uma forma mais geral, e como é que eles estão impactando na formação dos preços do grão? A gente tem visto um momento de bastante volatilidade, principalmente ali no óleo. O que você tem sentido e como é que esses dois mercados vão impactar na formação dos preços do grão? Porque daí eu quero entender como isso fica aqui no Brasil, na sequência, com a manutenção do B10, pelo menos até março. Bom, seguinte, os derivados, nós temos um cenário um pouco diferente, o que mantém a margem boa, margem para quem produz soja. Brasil, Argentina, de certa forma, e principalmente Estados Unidos. Nós temos programas de biodiesel ou biocombustível crescendo, isso Argentina, Brasil, como você falou aí, vai ficar B10, mas tem que ficar B10 porque não tem soja, mas em algum momento vai mudar para B14 ou B15, Estados Unidos com o diesel renovável, a Indonésia agora já se acelerando para entrar no B40, então nós temos a Europa que reduziu por causa da inflação esse ano, mas vai voltar provavelmente a um B5 no ano que vem. Nós temos vários programas de biocombustível aí que vão crescer. O farelo, aí nós temos a Argentina, que está seca, pode ter redução da área da soja, por enquanto fala-se em aumento, porque houve redução do milho, mas a Argentina sempre é um ponto muito importante que pode definir o farelo para baixo ou para cima. E o clima lá está seco e deve continuar assim aí pelos próximos meses. Eu diria que tanto o óleo como também o farelo têm fundamentos diferentes em relação à soja. Isso garante uma margem positiva, de novo, para esse ano de 2023 aqui para o Brasil. Tá. Essa manutenção, portanto, do B10, pelo menos até março de 23, com a possibilidade de, em abril, a gente mudar para o B15, fez sentido para você essa decisão, portanto, do Ministério de Minas e Energia, justamente por conta dessa oferta mais curta e dessa necessidade do começo de 23 para a gente ter a definição da oferta, se temos condição de assumir o B15 em abril? Bom, vamos lá. Eu não quero tomar nenhum partido aqui. Tem dois argumentos. Primeiro, o argumento dos técnicos é pouca soja. É verdade, a gente vai estar aí, vai começar a engrenar a colheita em fevereiro e aí vai levar um tempo até ter mais óleo. Do lado das empresas, das indústrias de biodiesel, o argumento é o seguinte: por que estamos exportando tanto óleo? E é verdade, esse ano vai ser um recorde para lá de absoluto. Vai dar mais que 2 milhões e 200, pelos números atuais aí, pela tendência e pela falta de óleo lá fora. O Brasil vai ter 2 milhões e 200 ou mais de exportação de óleo de soja, quando normalmente a gente exporta menos de 1 milhão. Portanto, as indústrias de biodiesel, o argumento é, nós temos óleo, é só deixar de exportar, é só aumentar a mistura. Então veja que nós temos aí os dois argumentos. Agora, independente do que vai acontecer, nós vamos ter um biodiesel maior para o ano que vem. Isso aí pode até ser mudado pela nova equipe aí de transição, etc. e tal. Quer dizer, não está definido ainda. Mas o ponto é que vamos ter um aumento do esmagamento, mais demanda por soja interna, mais oferta de farelo e um aumento no consumo interno de óleo. Isso, para mim, é o cenário base. Tá. Isso pode também deixar o produtor brasileiro mais reticente na hora de avançar com a sua comercialização, imaginando que ele possa ter boas oportunidades de venda aqui também mais adiante. Como é que você está avaliando essa postura mais contida do produtor agora, Vanim?
Bom, na boca da safra vai ter mais demanda da indústria. Agora, é claro, cada um tem que pensar na região que está. Tem região Certo. que não tem indústria. E aí vai ser a paridade de exportação. E a paridade de exportação, ela pode cair. Agora, a indústria, ela provavelmente vai pagar melhor do que o exportador. Quanto é a pergunta? Esse ano pagou 5, 6 reais a mais do que a paridade de exportação. E aí, esses dias aí também estavam saindo negócios, Mato Grosso, Goiás, acima também da paridade de exportação, já falando de safra nova. O produtor, provavelmente ele vai ter essa oportunidade de vender na boca da safra melhor do que ele venderia na exportação. Agora ele tem que ficar muito atento pelo seguinte, uma vez que a indústria cobre a sua necessidade do primeiro semestre, ela vai sair de mercado. É natural isso. E aí a paridade volta, o preço volta para a paridade de exportação. Ele tem que ficar muito atento nessa cobertura da indústria, tem que ficar muito atento. Porque há um descasamento logístico que se o produtor não se atentar, ele vai sofrer. Por exemplo, vamos imaginar que chega lá em março, o produtor quer vender soja para embarque em março. E aí a indústria já está comprando para embarque junho ou maio. Houve um descasamento logístico e aí ele vai ter que recorrer a quem está no mercado ainda comprando para março. E aí provavelmente vai ser o exportador. Então o Tá. produtor tem que ficar muito atento à realidade dele local. E sobre a questão logística, essa semana também a gente falou sobre essas manifestações dos caminhoneiros que poderiam também trazer alguma mudança ali no preço dos fretes, né, Vaninho? Por conta da menor disponibilidade de motoristas, de caminhões. Isso já está acontecendo e ainda é um ponto de preocupação para você? Ainda não. O frete não está subindo ainda, até porque não tem muita demanda agora. Agora, falando aí de próximas semanas, quando a normalidade voltar, se voltar, vai ter muito contrato atrasado que vai ter que ser, enfim, aí vai jogar o frete para cima. Agora, falando de safra nova e frete, a demanda por caminhões, ela vai ser maior, inevitável, vai ter mais grão. E aí, quando juntar ali com milho safrinha, também, esse ano a gente já viu esse impacto tendo uma safra de soja menor. E aí, o ano que vem, uma safra de soja maior, uma safra de milho maior, aí vamos ter, com certeza, um frete mais caro por demanda. E aí o preço do diesel é outro aspecto que nós vamos ver. Aí, enfim, aí a especulação é grande. O que vai acontecer com a Petro? O Lula aí já quer trocar o presidente, então não se sabe. O mercado hoje, se você for olhar aí quanto que a Petro está valendo, tenho aqui na minha tela, ontem fechou a 23,44. Se a gente pensar aí de outubro para cá, caiu 10 reais já. Um terço. Sumiu do mapa. Sumiu da capitalização, valor de mercado da Petro. Inclusive o UBS, Banco de Investimento, falou que tempos sombrios fazem parte aí do cenário da Petro. Bom, e isso pode ser por tabela associado ao Brasil também. Quer dizer, o preço do diesel do ano que vem depende de muita coisa. Fatores de mercado, diesel, quanto que vai valer no mercado internacional, dólar, e se a Petro vai continuar repassando, como tem feito até agora, na política que vem aí valendo desde 2017. PT vai mudar essa política? Sei lá, vamos ver. Tudo pode acontecer, Eduardo Vani. Tudo pode acontecer. Só que podia ser para melhor, né? Um pouquinho que seja. Um pouquinho que seja, pois é. E quando eu falo algumas coisas aqui e o pessoal, a internet ela não perdoa, né, Eduardo Vani? Outro dia disseram que eu estava aqui falando da taxação e aí as pessoas, não, mas a Carla quer que as pessoas continuem passando fome. Eu falei, tá bom. Mas passando, me explica aí, passando fome por quê? Porque que eu estava dizendo o seguinte, que a gente precisa sim olhar para a fome. Inclusive, citei o seu comentário de que não é mais um problema só da ONU, mas é um problema do FMI, porque a gente precisa de dinheiro. Sim, certo, sim. Eduardo Vanin? Não, tem nada a ver com. O produto tem aí. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí E assim, Vanin, as pessoas não entendem. Isso aí são, são militantes que acabam comendo por tabela essa agenda para lá de esquerda. Exato. Mas, como eu te falei, a internet, ela ainda bem que a gente pode falar, né? Vanin, eu queria entender... por enquanto, tá, Carla?
E eu falei hoje aqui que o Alexandre de Moraes também deu aquela carteirada, você viu? Multa lá no relatório do PL de 22.900.000 reais. Aí teve um colega que falou assim, Carla, leia o despacho do Alexandre de Moraes. Falei, mas aí vai mudar o valor da multa? Não. Esse é o fato, tá certo? Ele disse que não teve problema na eleição. Alexandre de Moraes. Minha mãe manda aqui para mim, viu, Vaninho? Hoje o Alexandre de Moraes vai te buscar. Eu estou falando enquanto ele não vem. Se ele vier, certo. depois eu quero piquete na frente de onde eu tiver, Carlinha livre. Mas até aí tudo bem. Tá certo. Vaninho. Eu tô com dó de você, viu? Você tá, né? Excelente. Mas não pare não. Vai na tua. Agora, é bom que você esteja nessa manifestação da Carlinha livre. Tá bom, não pode deixar. O mínimo que eu espero é uma camiseta, um negócio, enfim. Ai. Não, mas tá feia a coisa. Vamos continuar enquanto a gente pode, Vaninho, pelo amor de Deus. Sim. A liberdade. Pelo menos não vão falar que a gente se omitiu. Exatamente. Esse tá peso. Acusado disso, eu não vou ser. Eu não vou ser, não. Né? Nem eu. Ainda bem que tá gravado. Vaninho, estamos já embarcando o milho para os chineses para a gente arredondar esse comentário para o produtor brasileiro que está nos acompanhando hoje? Sim. Bom, é muito divergente os números. Uhum. Depende da agência marítima, 1, 3, 6. Aí a gente não sabe se é dedo gordo do estagiário, e assim vai. Agora, o fato tem um navio, e ele já passou da África, inclusive, quer dizer, já está para lá do meio do caminho, e esse navio ele vai chegar na China aí, talvez daqui uma semana, uns 10 dias. Tá. Então já tem um navio embarcado, tem mais, parece aí, mais uns 3. Pela minha conta aqui, e do pessoal da minha mesa aqui da exportação, pelo que a COFCO originou, seria alguma coisa aí perto de 10 ou até 15. 1 milhão de toneladas. Tá. Que poderia estar saindo para nomeações aí, ou agora em novembro, mas a maior parte para dezembro. Tá. Poderia dizer que 1 milhão. 1 milhão. Não vou bater na pedra aqui, mas 1 milhão eu acho que é esse número por enquanto. Quando a gente fala de 1 milhão, é 1 milhão que vai ser embarcado aí nessas próximas semanas, pelo menos até dezembro, e já a caminho da China, tendo um que já está na rota. E um já está quase lá. Tá, coisa boa. Coisa boa. Isso muda a perspectiva do mercado ou ainda não? Ainda estamos meio travado, embora eu tenha visto a B3, por exemplo, para o milho, sustentar patamares importantes ali, né, Vaninho? E estamos de olho nisso tudo. Bom, você tem 2 impactos, tá bom? Um é negativo para Chicago, porque se o programa de exportação americano de milho fosse um aluno, e agora chegando aí no final do ano, estaria reprovado direto. O programa está muito devagar. E essa informação de que a China vai receber milho do Brasil e a porteira está aberta é mais um fator negativo. Porque a China não vai repetir de jeito nenhum o que ela fez nos Estados Unidos no ano passado. 16 milhões de toneladas. Agora a China tem lá comprado 3 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, para os Estados Unidos, essa informação é ruim. E para Chicago também. E para a paridade de exportação também é. Tá. Não há motivo porque o milho em Chicago subir agora. Só lá no plantio. Aí é outra história. Tá bom? Mas agora o que conta é demanda. E aí não tem jeito. E aí uma outra grande pergunta é a seguinte: quanto que a China ela vai praticar de prêmios para comprar milho aqui no Brasil? Vai haver um ágio em cima do que os outros estão originando? A China lá vai pagar mais do que outros compradores, importadores pagam? Essa é a grande pergunta. Eu acho que no tempo não. Na verdade, com o aumento aí da produção de milho, o mercado vai construir programas maiores para exportação para a China e vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a soja, onde até você vender para a China, você vende até mais barato para garantir logística de escoamento. Não acho que vai ser igual ao Irã, que paga um ágio
em relação aos demais compradores. Então, acho que a vida segue, tá? A gente tem mais um comprador. Se a China vier em algum momento raspar o mercado, o Brasil vai ficar caro, vai abrir oportunidades para outros, por exemplo, até os Estados Unidos. Tá. Vanim, prometo que é a última. Seguimos de olho no câmbio e como isso continua impactando na relação dólar-real, o andamento das cotações em Chicago? Ah, sem dúvida. Esse é o fator, quando a gente fala de tamanho do programa americano de exportação, a influência aí do nosso câmbio é muito importante. E aí o mercado, por associação, vai dizer assim, tá desvalorizando demais, subindo muito aí a taxa de câmbio no Brasil, os Estados Unidos vai ter um programa de exportação menor. Não é o que está acontecendo ainda, eu acho que assim, na prática não vai afetar, mas é uma associação que o mercado faz. Agora, muito importante, 2 cenários. Cenário 1, câmbio sobe, mas não muito. Vamos dizer que se estabiliza na casa de 5,40, 5,50. Vai incentivar o produtor a vender? Vai. Agora, passou de 5,50, com um cara que vai para 6, aí vai ter um movimento contrário. O produtor vai falar, o quê? Vai ter mais inflação, vai ter mais desvalorização, o negócio está uma bagunça, eu não vou vender, porque eu tenho um ativo que é dolarizado e a minha proteção para toda essa bagunça. Aí é o contrário. Agora, tem que ver também essas questões de tributação, que está todo mundo aí falando um monte de coisa. E aí, vamos imaginar o seguinte, vai virar o ano, vai cobrar um imposto a mais. Ora, você como produtor vai fazer o quê? Vai ficar esperando para pagar um imposto maior ou vai vender agora? Também tem isso. Quer dizer, eu não sei te responder. Tá. A Mari Bortolo, tem amendoim também já com embarque programado para a China, Vanim? Mari Bortolo. Amendoim só salgadinho no meu prato, final de semana, não sei. Desculpa aí, Mari, foi mal. Mas vamos apurar, não tem problema, Mari, vamos buscar para você saber. Hoje o Vanim já separou a cota dele, já garantiu a cota dele para assistir o Jogo do Brasil, diz que não está muito animado, mas tô achando que vem um gol para Eduardo Vanim. Vanim, ela riu aqui, viu? Já entrou no nosso clima e vambora. Tá certo. Eduardo Vanim, meu amigo. Eu acho que, só para falar para Mari, o pior analista é aquele que diz que entende de tudo, tá bom? Amendoim, é feijão, é soja, é boi. Não, deixa comigo, mata um peito. Eu sou muito limitado, meu negócio é a soja e pão. Muito limitado ele não é, viu, Mari? Eu sugiro que vocês todos sigam @agriinvest commodities, só Agriinvest, mas sigam a Agriinvest commodities, @agriinvest. Boa, isso aí. E mais o blog de vocês, né, que eu vivo dizendo aqui, que é Insights de quem vive o mercado, né, Vanim? Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima, viu? Feito, grande abraço, até mais. Até mais. Feito, tchau. Tchau.